Que bom é podermos louvar, cantar canções que exaltam o nosso Deus. Vamos ouvir da sua palavra, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, versículos do 31 ao 37. João, no capítulo 4, versículos do 31 ao 37. Nos diz assim a palavra do Senhor. Neste ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizieis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dissarte: se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é semeador e o outro é ceifeiro. Uma vez mais, vamos orar pedindo a orientação do Senhor. Querido Deus, nós queremos diante do Senhor pedir as tuas bênçãos, que o Senhor mesmo com teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações e nos faça compreender a sua palavra. Esta é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero dizer que algumas ideias deste sermão eu tirei de um pastor conhecido, pastor João dos Anjos, da cidade de Campo Mourão, de um sermão pregado numa reunião de presbitério. John Henry Jowett, um pastor britânico tido como um dos maiores pregadores da história daquele país, contava a história de uma pequena aldeia numa região pobre do planeta, onde uma senhora de idade faleceu. Ela morreu sem dinheiro, sem educação, sem conforto. Mas durante a sua vida, o seu trabalho para Cristo foi tão marcante, foi tão presente, que causou um grande impacto em todo o vilarejo onde ela morava. Como uma espécie de uma homenagem, na lápide de seu túmulo foram escritas estas palavras: ela fez o que não podia. Aquela senhora tinha entendido o que era ser igreja de Jesus Cristo. No capítulo 4 de João, Cristo está lançando os fundamentos do que é ser uma igreja. Algumas questões bem práticas. Se você olhar na sua Bíblia, verá que na passagem anterior a que lemos, dos versículos 19 em diante, ele ensina o que é ser um adorador. E a lição é de como é que nós prestamos a Deus o culto de que Ele é merecedor. Na passagem seguinte a que nós lemos, dos versículos 39 em diante, ele ensina como ser um bom samaritano. É a aula da misericórdia, a aula da filantropia. Nós estamos com 2 passagens cercadas sobre o assunto igreja, como cultuar, como fazer ação social. E na passagem que nós lemos não poderia ser diferente. Jesus está preocupado com mais uma função bem prática necessária na vida da igreja. Ele está ensinando como evangelizar. Eles estavam em terras estrangeiras, estavam em Samaria. Havia um conflito entre samaritanos e judeus sobre quem era o portador do verdadeiro santuário de Deus. Jesus quebra aquele conflito, ensinando que evangelizar é uma missão da igreja, algo muito maior do que as picuinhas vividas entre eles. E é sobre esta aula de evangelizar, a missão da igreja,
que esta passagem bíblica nos ensina. Eu gostaria que isto fosse temática para nós. A igreja da ceifa e dos ceifeiros. Eu tenho certeza absoluta que também nós queremos ser como uma igreja de Jesus Cristo. Uma igreja como Ele nos ensinou. E que necessidades nós temos em nossa vida para sermos esta igreja? Primeiramente, nós temos a necessidade da visão. Para você tirar uma carteira de motorista, precisa passar pelo teste de visão. Precisa ter uma boa visão. Porque se a sua visão for errada, terminará certamente em acidentes. Jesus Cristo evangelizava aquela mulher samaritana, uma passagem muito conhecida, e os discípulos, quando viram, estranharam. A visão que eles tinham da pregação não contemplava pregar para os samaritanos. Era, portanto, a hora de Jesus Cristo corrigir aquela visão. Nós também, de tempos em tempos, precisamos ser corrigidos quanto aos nossos erros do aspecto prático da evangelização. E há 4 verdades que nós precisamos saber para termos uma visão correta sobre evangelização. Quer ver só? Primeira destas verdades: o falso evangelho não é pão para o povo. O assunto de Jesus com os discípulos era comida. E ao nosso redor, nós estamos cercados de pão mofado sendo anunciado como palavra de Deus, como pão da vida. Pão estragado adoece. Pão estragado mata. E onde a palavra de Deus não for ensinada, pão estragado estará sendo oferecido. Então você que está me ouvindo, meu irmão, minha irmã, pregue o evangelho de Cristo. Isto é função da igreja. Segunda verdade: a ignorância não é caminho alternativo para o céu. Muitas pessoas se escondem atrás deste grande engano. É só não pregar, porque não conhecendo a verdade, as pessoas não irão para o inferno. Mas a ignorância não salva. Assim só resta pregar a Cristo, o único meio de salvação. Terceira verdade: a igreja é a única agência do reino. Se eu não pregar, outro pregará. Mas quem é este outro? Se você é a igreja, somente você pode cumprir este papel de pregar. Somente nós, como igreja, temos esta missão nas mãos. Quarta verdade: quem para de crescer, já começou a decrescer. Isto pode até ser um lema do mundo business, mundo dos negócios, mas é verdadeiro. Não há saída. Quem parou de crescer, já começou a decrescer. Se a igreja não quer morrer, a única saída que tem é anunciar a Cristo, pregar e crescer. Por isso a responsabilidade de Jesus para a sua igreja é de evangelizar. Se ela para, entra num processo de decadência. Observe estes dados que eu tenho nas mãos. O islamismo cresceu 500% entre os cristãos nas últimas décadas. 5 vezes mais entre países cristãos nas últimas décadas. Até o budismo está crescendo em lugares cristãos. Há muitos países, outrora cristãos, que agora não passam de cristianismo nominal, sem vida alguma. Alguns poucos que lá estão ainda ativos, não passam de rituais frios, que não conseguem mudar a vida de ninguém. Em muitos lugares há muitos lugares onde as igrejas estão sendo fechadas. Os seus templos estão virando bibliotecas, museus. E acredite, alguns templos estão virando boates. Tudo porque pararam de estudar a Bíblia. E ouça, tudo porque pararam de evangelizar. Grave isso, escreva no canto de sua Bíblia. A ocupação que dá vida a uma igreja é a evangelização. A ocupação que dá sentido a uma igreja
é a evangelização. Por isso o método de Deus é o tempo todo. E o tempo de Deus é agora. Então, meu irmão, você que está me ouvindo, isto precisa estar em nossos corações. Pregue a Cristo. Muitas pessoas estão vendo a pandemia como uma espécie de uma janela para a igreja ficar parada. Mas ouça, para Cristo, precisamos ter uma visão correta. E a visão correta é de evangelizar o tempo todo e o tempo todo. Nós podemos até mudar o método, como a igreja tem mudado, mas ela não pode parar. Eu me lembro da história de um médico, oftalmologista, da nossa igreja no Espírito Santo. Diz que ele viu um moço cego, de uma doença reversível, se compadeceu da causa daquele rapaz e ofereceu gratuitamente uma cirurgia para que ele pudesse enxergar. Tudo aconteceu quando ele tirou o tapão dos olhos daquele moço e o rapaz enxergou. Diz que ele ficou tão encantado com aquilo que estava passando, poder ver, que saiu correndo e gritando porta fora. A situação foi simultaneamente cômica como assustadora. 6 horas depois, o ex-cego voltou, contudo voltou trazendo consigo 10 outros cegos, dizendo que também precisavam passar por aquela cirurgia. Essa é uma lição para mim e para você. Quando algo é bom demais, a vontade que nós temos é de gritar, é de bradar contando, dá vontade de arrastar os outros para experimentar aquilo que de tão especial nós experimentamos. E a igreja da Ceifa e dos ceifeiros precisa ter esta visão. Se foi bom para mim, vai ser bom para as pessoas também conhecer a Cristo. Por isso esta é a visão correta. Pregar o tempo inteiro e todo o tempo o Evangelho de Cristo. A igreja da Ceifa e dos ceifeiros tem a necessidade da visão, mas tem também a necessidade da urgência. Há uma frase que é dita assim: oportunidades não aproveitadas hoje serão portas fechadas amanhã. Consegue entender isso? É mais uma lembrança da urgência no trabalho missionário e na tarefa da nossa evangelização. Jesus estava com fome. Há muitas piadas que as pessoas fazem de quando você tem fome e quanto que a fome dá pressa nas pessoas. Mas havia algo que era mais urgente do que o próprio prato de comida num momento de fome. A pregação da mensagem da salvação. E ali havia uma oportunidade rara. Estar entre os samaritanos, conversar com aquele povo que existia um grande muro entre eles, era algo muito raro. E Jesus nos mostrou que oportunidades não podem ser perdidas. E o que tem nos impedido de compreendermos a urgência da pregação? Tem nos faltado paixão? Tem nos faltado mais consciência? Tem nos faltado uma noção das consequências de nossa negligência? O que tem nos faltado? Disse Deus ao profeta Ezequiel: te constituirei um atalaia. Se não avisar o perverso para que se converta, ele morrerá, mas o seu sangue cobrarei de ti. Ezequiel 33, dos versículos 2 ao 9. A ideia de urgência. O apóstolo Paulo disse: porque ai de mim se não pregar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. O tom de cobrança revela o peso da responsabilidade. John Knox, o grande reformador da Escócia, disse: Deus, dá-me a Escócia ou eu morro. Era a consciência de uma responsabilidade que tinha urgência.
Alguém já alertou que nós temos tempo para todas as coisas, para montar cultos animados e bem produzidos, para organizar e realizar acampamentos, congressos e conferências missionárias, tudo muito complexo. Contudo, por vezes nos falta tempo de atravessar a rua para falar de Jesus Cristo para um vizinho. Isso é impressionante. Temos tempo para visitar parentes e mesmo com proibições, pessoas visitam para comerem juntos. Pessoas têm tempo para planejar a vida, jogar conversa fora com seus conhecidos. Mas lhes falta tempo para apresentar Jesus Cristo e o Evangelho que salva. Pessoas encaminham piadas no seu WhatsApp, mensagens de política, mensagens do coronavírus que amedrontam tantas outras pessoas, mas se esquecem de encaminhar coisas simples que evangelizam, que falam de Deus. A pandemia não tirou a urgência da pregação, ao contrário, ela nos coloca ainda mais diante de uma urgência. Fique impressionado. Um instante com Deus é produzido, é colocado. Muitas pessoas já não assistem mais, é o primeiro que dá aquele efeito, o segundo já não se importa mais e o terceiro nem encaminha mais. O culto infantil do mesmo jeito. Os nossos cultos dominicais, não perca a oportunidade, o método pode ser usado, pode ser mudado, mas a urgência continua na necessidade da evangelização. Há uma frase que diz assim: se você quer algo para durar uma vida inteira, plante uma árvore. Mas se você quer algo para durar uma eternidade, plante uma vida. Pessoas estão morrendo todos os dias. Se elas não se entregarem a Cristo Jesus, parentes queridos, vizinhos amáveis, se elas não se converterem a Cristo, irão para o inferno da mesma maneira. Por isso, ceifeiros, há uma grande urgência na tarefa da igreja em ceifar. Cumpramos com o nosso dever. Mas há uma terceira lição de Deus para nós. A igreja da ceifa e dos ceifeiros tem a necessidade de uma visão, tem a necessidade de uma urgência, tem a necessidade do compromisso. Faltavam 4 meses para a colheita, disse o próprio Senhor Jesus. Era ainda o tempo do plantio. A terra possivelmente estava tombada com aquela coloração amarelada, característica da região da Palestina. Mas Jesus Cristo convida a olhar com as lentes do céu. E com estes óculos da eternidade, Jesus Cristo disse: vejam, os campos estão brancos para a colheita. O trigo prateava com o brilho do sol e visto de longe branquejava. Aquela imagem enchia os olhos de um agricultor, enchia os olhos de quem tinha um estômago vazio. E Jesus então disse: vão, vocês agora são ceifeiros, e eu vos envio para ceifar. A ceifa é a mesma coisa que colher. Ceifar é ser um colhedor. Colher é um compromisso dos ceifeiros. Mas ouça, tem hora certa. Colham antes das chuvas. Colham antes dos gafanhotos chegar. Colham antes de passar a hora. A hora para todas as coisas. E se você perder o time da colheita, perderá frutos preciosos. Por isso, todo cristão precisa entender que Deus assim nos delegou como ceifeiros. E todo ceifeiro tem um compromisso de colher. Colher é, portanto, uma ordem de Jesus, não é uma opção. Colher é um mandamento de Jesus Cristo, não é um conselho. Colher é um compromisso diante dele, não é uma brincadeira. Esta tarefa só pode ser feita pela igreja,
pois a igreja é a agência de Deus neste mundo. Se a igreja falhar, Deus não tem um plano B. A igreja é o único projeto de Deus para evangelizar. Os anjos não virão pregar. As paredes não falarão de Cristo. A natureza que nos cerca neste mundo ao nosso redor revela que existe um Criador, mas não escancara o plano de redenção. Por isso a igreja, e tão somente ela, tem o compromisso de apresentar Cristo ao mundo. De vez em quando alguém diz: pastor, esse mundo está perdido. E eu digo: é verdade. De vez em quando alguém, depois dessa frase, diz assim: pastor, será por que Deus não leva logo a sua igreja deste mundo? A resposta é bem simples. Porque ela tem esta responsabilidade. A responsabilidade de anunciar a Cristo a este mundo perdido. E nós precisamos saber disso. Esta é a única razão pela qual nós ainda estamos aqui neste mundo. Pregar a Cristo. Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, dizia que se os pecadores forem perecer, que sejam contra o nosso vigor. Uau! Se os pecadores forem perecer, que pereçam, mas que sejam contrários ao nosso vigor, porque este é o senso de compromisso que precisa estar no coração de todo crente. Pode até ir para o inferno, mas enquanto depender do meu suor, pregarei a Cristo e a salvação de Jesus Cristo a todo pecador. Quero concluir dizendo que Tozer, pastor, escritor, um grande avivalista americano, homem das frases de efeito, amo ouvir as frases de Tozer. Tozer certa feita disse que um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Demais. Um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. E o nosso mundo está assustado. Dizem que desde a Segunda Guerra Mundial nunca se viu tanto medo no mundo quanto estamos vendo agora. E é neste mundo assustado que a sua igreja precisa ser corajosa e assumir o seu papel, compreendendo que é a igreja da ceifa e dos ceifeiros. E tem a necessidade de ter uma visão, a necessidade de uma urgência e de um compromisso de evangelizar este mundo. Que o Senhor nos abençoe.